igreja, que é aquilo que eles viveram 42 anos atrás. Então nós voltamos nas páginas, você acabou de voltar comigo, e nós estamos olhando como começou a igreja de Éfeso. Foi desse jeito aqui. Um homem chamado Apolo, um judeu convertido, ele não conhecia todo o evangelho, ele tinha uma noção, mas era um pregador impulsionado pelo Espírito de Deus, mesmo não conhecendo todo o evangelho. Ele prega e pessoas em Éfeso se convertem. Então a igreja não começou em Éfeso com Paulo, mas começou com Apolo. Quando ele encontra aqueles homens convertidos, agora Apolo está em Corinto já, e Paulo chega em Éfeso, conversa com aquele grupo de discípulos iniciais, e eles não entendem, mas que batismo é esse? Não, vocês foram batizados em nome de quem? Com que batismo? E eles dizem, olha, Apolo nos ensinou e nos batizou, mas nos batizou no arrependimento, no batismo de João. E ele falou assim, ótimo, é um bom caminho, mas agora eu vou ensinar a vocês o evangelho completo. E quando lhes apresenta Jesus Cristo, Senhor, Salvador, apresenta o plano da redenção e na pessoa, concretizando as Escrituras na pessoa de Jesus, eles então entendem. O texto vai avançar dizendo que, olha só, eles não só entenderam e foram então batizados. Daquilo que a gente pode tirar sobre o início, como é, quais são os efeitos do primeiro amor, quando uma pessoa o experimenta, quando uma igreja o vive. A primeira dica está exatamente aqui. A Bíblia está nos ensinando nessa noite que para você ativar o primeiro amor, será necessário conhecer e se comprometer com a palavra. É interessante que eles conheciam provisoriamente, parcialmente, mas agora quando Paulo apresenta o evangelho no todo, olha que bonito, irmãos, eles compreendem e agora se comprometem com o evangelho. Isso nos dá a ideia de que para você poder experimentar tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você precisa compreender a palavra num todo. Não é que você tem que ler ou decorar de Gênesis a Apocalipse, mas a essência do evangelho você precisa entender. Não basta dar os primeiros passos, você precisa se aprofundar. Como é que eu vou me comprometer com o evangelho? O texto diz que eles, entendendo, eles se batizaram. E talvez a gente tenha entre nós aqui pessoas que já entenderam o evangelho, já receberam, já estão inclusive vivenciando uma nova vida em Cristo. Mas isso não é o suficiente. Para aqueles homens e mulheres de Éfeso, eles tinham que também se comprometer com o evangelho, ou seja, eles tinham que se batizar. E não só se batizar, mas dar um passo à frente, que é no discipulado, de crescer no conhecimento. Oséias capítulo 6:3, constantemente lembrado nesse púlpito: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então Paulo, ele amplia a compreensão do evangelho para que eles possam viver o evangelho, se comprometerem com o evangelho. Por isso a assertiva, a afirmação, conhecer todo o evangelho é o primeiro passo para se viver o evangelho todo. O problema, irmãos, está quando eu compreendo o evangelho todo, mas por opção escolho vivê-lo parcialmente, de forma incompleta, ou só numa fração que no meu momento se adequa, se realiza, se encaixa para aquilo que eu quero viver. Uma vez que eu compreendo o evangelho todo, eu tenho que aceitar o evangelho todo e me comprometer com o evangelho todo. Eu não posso me ajustar, ou melhor, ajustar o texto à minha adequação ao meu interesse, mas a minha vida tem que se adequar, se ajustar, se moldar a todo o ensinamento das Escrituras Sagradas. E aí então a afirmação dessa noite: se você tem acesso ao evangelho, deve conhecê-lo por completo e se comprometer por completo com esse evangelho. Como a gente faz isso? Começa quando você se batiza. E reafirmo, se você já se converteu, você precisa imediatamente se batizar, porque é o cumprimento da palavra que o Senhor Jesus pede. E como consequência, você deve vivenciar o discipulado, crescer na palavra, no conhecimento das Escrituras. É assim que começa a nascer o primeiro amor. Eu me lembro, irmãos, já disse anteriormente aqui, antes de entregar a minha vida a Jesus, eu até levava a Bíblia meio que escondida, né?
porque eu tinha tarefas para fazer na igreja, na embaixada, nos adolescentes, nas organizações. Então eu tinha que atravessar o campinho de futebol onde eu jogava bola durante a semana, e meio que encabulado pelo como eu jogava bola durante a semana, eu não podia deixar que as pessoas descobrissem que eu era também um seguidor de Jesus. Porque no fundo, irmãos, eu tinha a consciência que eu até compreendia o Evangelho, mas não estava comprometido com todo o Evangelho. Mas incrível, irmãos, quando eu me entreguei, eu me apaixonei pelo Senhor, quando Ele fez sentido na minha vida, parece que, como o texto de Paulo, a conversão de Paulo diz, as escamas caíram dos meus olhos, e eu fiquei literalmente apaixonado pelo Senhor, por Jesus, pelo seu Espírito, e comer a palavra, ler a palavra, era agora uma coisa prazerosa. Andar com a Bíblia para cima, para baixo, era assim, uma coisa supernatural e desejada, para que todo mundo conhecesse, contar para todo mundo do que estava acontecendo comigo. Eu me lembro, irmãos, que eu tinha 3 amigos mais próximos meus, e eu naturalmente eu atraí essas pessoas para perto de mim, e eles começaram a ficar apaixonados também como eu estava. E aí nós nos mergulhamos na evangelização do bairro, quisemos evangelizar o Brasil inteiro, se pudesse naquela época de adolescente, alcançar o mundo inteiro, porque era muito amor, era muita bênção, era muita alegria transbordando no meu coração, e era como se eu não conseguisse conter tudo aquilo. Meus irmãos, quando nós compreendemos o Evangelho, não assim, nos neurônios que vão se conectando para raciocinar corretamente a compreensão do Evangelho, no 2 mais 2 que dá 4, mas quando nós aceitamos o Evangelho, é impossível nós não nos comprometermos radicalmente com esse Evangelho. É impossível nós andarmos distante, porque nós queremos estar perto, apaixonados, mergulhados, agarrados nele. É como você quando se apaixona por uma moça, e a moça se apaixona pelo rapaz. O que o coração do apaixonado quer, irmãos, é estar derramado sobre o outro, sobre a outra. E olha, o convite do Evangelho é para que nós nos apaixonemos de novo, como foi no início. Você se lembra? Queima o seu coração quando você o encontrou, quando você experimentou o perdão dele imerecido, quando ele inundou o seu coração com o Evangelho, com a luz, com o amor dele. É apaixonante experimentar aquele abraço, o aconchego, o perdão, a reconciliação, a paz de espírito, que agora não se relaciona mais com Deus com culpa, mas agora se relaciona com Deus com amor e com grande gratidão. O Evangelho nos arrasta com cordas de amor, na expressão de Jeremias, para nós estarmos perto dele. Por isso Paulo fala que quando esses discípulos que conheciam parcialmente, em parte, conheceram o Evangelho, também apaixonados, imediatamente aceitaram o batismo. E olha, meus irmãos, hoje, aceitar o Evangelho e se batizar é meio que uma formalidade da igreja, maneira de entrar e se tornar membro da igreja. Mas naquele tempo custava a vida, era arriscar a sua segurança, o bem-estar seu e da sua família, mas com alegria, essas pessoas se comprometeram com o Evangelho. E aí então a verdade bíblica dessa noite, você quer viver de novo o seu primeiro amor, ou quem sabe quer iniciar o seu primeiro amor, apaixone-se, entregue-se de corpo e alma, deixe esse Evangelho queimar a sua vida, e Ele vai fazer exatamente isso, porque quem se apaixona por Ele, quem compreende o Evangelho se compromete com Ele. Esse é o início do primeiro amor. Mas a Bíblia vai à frente, a gente está olhando lá o início daquela igreja de Éfeso. Como foi a experiência do primeiro amor da igreja de Éfeso? Para que você ative o primeiro amor na sua vida, é necessário não só conhecer e se comprometer, mas é necessário estar cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 19, bota para a gente aí, 5 e 6. Ouvindo isto,
eles foram batizados. Estou indo devagarinho para chegar lá na tela também, né? Em câmera lenta. Ouvindo isto, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Tem aqui uma coisa maravilhosa, irmãos, porque todo crente, todo homem que entrega a sua vida a Jesus e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o que entra nele, irmãos, é o Espírito Santo. Efésios capítulo 1, 13 vai dizer que quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito entra, nos convence do pecado e mora, nos sela, nos batiza com esse Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra na nossa vida, ele mora. Pode ser que numa fase da vida você o abafe, o entristeça, o torne tímido para agir na sua vida, mas quando nós confessamos e abandonamos o pecado, ele brilha de novo. O texto está dizendo que é ato contínuo, irmãos. Eles ouviram o Evangelho, eles creram no Evangelho, eles foram batizados, eles receberam a manifestação do Espírito Santo. Aqui nesse texto, com a manifestação de línguas estranhas e profetizando também, mas em outros textos, de outras maneiras. O que nos ensina duas coisas importantes sobre a nossa doutrina da Igreja Batista. Quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. Em segundo lugar, esse Espírito Santo, ele nos batiza no ato da nossa conversão, tal como está acontecendo aqui. Não é uma segunda experiência maravilhosa, é essa experiência agora. Porém, a diferença é que eu posso ter recebido esse Espírito, mas por conta de adequar a minha vida, não à palavra, mas ajeitá-la aos comportamentos do mundo, eu entristeça, eu abafe, eu venho anular a manifestação desse Espírito Santo. Mas a Bíblia está dizendo que hoje, quando o Evangelho entra, e eu recebo esse Evangelho, e me comprometo, qual é a perspectiva? É que você recebe para ser cheio, sempre cheio do Espírito Santo. O problema, irmãos, não está em Deus. O problema não está no Espírito Santo. O problema é se eu deixarei Ele governar a minha vida. E aí então a decisão será diária. Tomar a sua cruz, a boca no pó, como Jeremias fala em Lamentações. Talvez ainda haja esperança. Carregar a sua cruz dia após dia. Decisão, compromisso diário, permanente, para que nós possamos perseverar nesse caminho. A consequência natural, irmãos, de quem se compromete, quem se batiza e quem recebe a Jesus, é ter a possibilidade de uma vida cheia do poder do Espírito Santo. Irmãos, ouçam o que a palavra está nos dizendo. Não é para esse ou aquele grupo, não é para essa ou aquela pessoa, mas é para quem decide se comprometer e pagar o preço de queimar a sua vida e a sua vontade no altar do Senhor. Ouça, irmão, ouça, irmã, porque a consequência natural de quem recebe o Espírito é viver a possibilidade de ter uma vida cheia do Espírito Santo. Veja a promessa e desafio bíblico de Efésios 5,18. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como acontece a chama do primeiro amor? É simples. Quando eu compreendo o Evangelho todo, eu me comprometo com o Evangelho todo, e não parcial, mas todo. E quando eu permito ter a minha vida cheia do Espírito Santo. Mas aquela igreja viveu uma outra coisa, prova do seu primeiro amor. Para que você ative o primeiro amor, será necessário, como foi para aquela igreja de Éfeso, é para a minha vida e é para essa igreja, a necessidade de viver o discipulado. Na sequência de Atos 19, versos 9 e 10. Manda para a gente, Diego, aí, por favor. Atos capítulo 19, 9 e 10. O texto bíblico nos fala assim: mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, e letra maiúscula para caminho, porque aqui é a vida cristã, seguir a Jesus, os seguidores de Jesus. Então eles começaram a falar mal do caminho diante da multidão.
Paulo então afastou-se deles, tomou consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, e isso aconteceu por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Aqui tem algumas coisas importantes, irmãos, porque quando nós aceitamos o Evangelho, o primeiro amor nos faz comprometermos com todo o Evangelho, e nós nos comprometemos através do batismo, e começamos a crescer, e somos cheios do Espírito. Isso agora nos leva ao compromisso do crescimento. O crente que se batizou, recebeu o Espírito Santo, tem uma nova vida, ele precisa crescer. E essa igreja, ela nasce com a marca do discipulado. Começou a haver uma confusão. O que Paulo fez, irmãos, entre os judeus convertidos? Tira aqueles que eram verdadeiramente discípulos, os arrasta para que possam estar agora na escola de Tirano, e diariamente ele ministra sobre eles a palavra de Deus. Pertinho, dia a dia, ele e os seus seguidores, os seus liderados, ele trabalha a palavra, ensina a palavra, come com eles em meio à refeição, eles dormem juntos, eles trabalham juntos, passam um dia, eles são discipulados pelo próprio apóstolo Paulo. E a consequência, irmãos, maravilhosa, é que no verso, depois de dizer isso, o verso 10 diz: isso continuou por 2 anos. De forma que todos os judeus e gregos que viviam na província da Ásia, olha, meus irmãos, em toda a Ásia Menor, diz o texto, como efeito daqueles 2 anos, toda a Ásia Menor, judeus e gregos, eles ouviram da palavra de Deus, da palavra do Senhor. Olha que poder de radiação, de influência, de alcance tem o discipulado. Eu estou trabalhando com 1, com 2, com 3, mas esses, quando também se multiplicam e os outros se multiplicam, irmãos, é uma conta que não é de soma, ela é uma multiplicação fora do controle, que alcança naquele contexto toda a Ásia. Paulo, ele está discipulando. E o que é discipular aqui? Discipular é transmitir vida, enquanto transmite-se ensinamento. Não é sentar e estudar uma revistinha para compreensão cognitiva, mas é a absorção da palavra para a própria vida, através de uma outra vida que lhe ensina, que lhe mostra, que lhe motiva, que lhe admoesta, que trabalha com a sua própria vida. É a transmissão de vida através do ensino. E o resultado, irmãos, é altamente poderoso, é contagiante, é irradiante. Para você então viver o primeiro amor, é preciso também viver o discipulado, o crescimento na palavra. Em 4º lugar, para você ativar o primeiro amor, será necessário vivenciar o avivamento na sua vida, o avivamento de Deus na sua igreja. Atos 19 ainda, manda para a gente agora, de 11 a 20. Atos 19, 11 a 20, na sequência do texto, estamos seguindo aí no capítulo 19. Deus fazia grandes e extraordinários, milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lençóis e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o demônio saltou sobre eles e os dominou, espancou-os com tanta violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Quando o número dos que tinham praticado ocultismo reuniram-se, grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas.
Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Meus irmãos, que coisa maravilhosa que a palavra está dizendo. Uma vez que aquela igreja, pequenininha ainda, estava inflamada pelo amor do Evangelho, começaram a se comprometer tão intensamente, cheios do Espírito Santo, essa igreja minúscula ainda, tão frágil aparentemente, mas ela foi usada para irradiar o testemunho impregnado em todas as áreas de Éfeso. Todos souberam o que aconteceu ali. O lençol e as roupas pessoais de Paulo eram passadas sobre o corpo das pessoas enfermas, sobre demoniados, os demônios saíam, as pessoas eram curadas, as pessoas estavam impactadas com o que estava acontecendo naquela cidade, por conta de um grupo pequeno ainda, mas vivendo intensamente a força do Evangelho. Essa coisa ainda se espalhou mais fortemente ainda, quando tentaram imitar o Evangelho, que era parecido, usava os trejeitos, usava os nomes, usava os adereços da igreja, mas não tinha a chama do Evangelho neles. Esses homens, os 7 filhos de Seva, começam a expulsar ou intencionar expulsar demônios, e o que acontece? O texto nos falou, o demônio os repreende, diz que não os conhece, os espanca, os envergonha, e aquilo cai como um temor sobre toda a cidade de Éfeso. Meus irmãos, de forma que o Evangelho, diz o texto, crescia e se fortalecia naquela cidade e região. Hoje, meus irmãos, eu fico imaginando o que haverá de acontecer quando isso chegar às nossas portas. O que haverá de acontecer, irmãos, nas nossas próprias vidas. Aqui, irmãos, não tem poder mágico nenhum. Tem um coração genuinamente apaixonado, entregue, disponível para que o Espírito governe e entre, reine e faça a sua própria vontade. Porque além disso, irmãos, não tem mais nada que esses homens façam. São homens frágeis, homens simples, como eu e você. Mas a diferença neles, irmãos, é que existe um coração apaixonado pelo Senhor. Igual como talvez o seu coração já foi um dia. Quando você acordava de madrugada para orar ao Senhor e perdendo o sono por outras razões, de forma apaixonada, lia a palavra, falava da palavra. Pode ser, querido, que essa palavra incomode a um ou a outro, mas é o Senhor que está nos convidando a voltar ao primeiro amor. Eu olho então agora, que voltamos 42 anos, volto de novo para o ano de 96, depois de Cristo, lá para o texto de Apocalipse. A pergunta que tem ali, na palavra que nós lemos no início de Apocalipse capítulo 2, principalmente, irmãos, para o versículo 5, ele falou para aquela igreja, lá de Éfeso, no ambiente agora, uma igreja tem 42 anos aproximadamente, que continua fazendo uma porção de coisas maravilhosas, como eu disse no início, mas que não tem mais aquela chama ardendo no coração deles. Você está ouvindo isso? Ouça o que ele diz. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ou seja, ele diz que ele vai tirar o brilho desta igreja. No caso, se referindo ao líder, ao pastor daquela igreja, mas ele vai tirar o seu próprio selo, o seu próprio brilho da igreja. O que nos faz entender, irmãos, que o convite está disponível para cada um de nós e na coletividade para a primeira igreja batista em Paciência. Mas se nós não o fizermos, irmãos, temos até a liberdade de escolher não fazer, mas se nós não fizermos, Ele vai tirar o brilho dele.
nós faremos uma porção de obras, mas não haverá o brilho do Espírito Santo e da unção dele, que ainda está sobre nós, que ainda está sobre a sua vida, irmão, que está sobre mim e sobre você. O que eu devo fazer? O texto diz, de Apocalipse capítulo 2, 25, eu devo reconhecer aonde eu pequei, aonde eu caí. E isso, irmão, não se faz pelos outros, se faz individualmente. E uma vez que reconhece aonde caiu, aonde pecou, o que deve nascer no nosso coração, ele diz: arrependa-te. E depois de arrepender-se, refaça o caminho lá de trás. Comece tudo de novo, porque Ele vai lhe ajudar. Ele vai andar, Ele não vai jogar na nossa face. Diz o texto de Miqueias, capítulo 7, que quando Ele nos perdoa, nós confessamos arrependido e pedimos o seu perdão, Ele nos perdoa. E Ele diz o texto que Ele joga a lembrança desse nosso pecado nas profundezas do mar, para ilustrar, para simbolizar que Ele nunca mais volta para pegar e nos jogar à face. Tudo para dizer que Ele está disposto nessa noite a nos perdoar, se nós quisermos voltar a esse primeiro amor. Ontem foi o culto do Reaviva, não foi? Alguns participaram, eu acho que poucas pessoas que estão aqui estavam no encontro, mas algumas que talvez acompanharam na live. Tivemos dificuldades que já têm acontecido antes, de cair e voltar a nossa transmissão, mas quem pôde acompanhar até o final a mensagem, o pastor Del, no final ele compartilhou uma coisa, irmãos, que de coração, irmãos, eu chorei ali no cantinho que eu estava, porque era exatamente o que eu expresso na minha vida. Eu não sei quantos anos o Del tem de idade, nem de ministério, mas ele falou que o pastorado, ele se assemelha a uma vela, que ilumina, que é viva, mas essa vela, o prazer dela é se desgastar, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, queimar para produzir a si mesmo, queimar a si mesmo para produzir luz para abençoar outros, e o prazer é estar queimando sempre, 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 mesmo que custe a sua passagem, até a vela findar, apagar-se por todos. Naquele cantinho ali eu orei: Senhor, eu quero ser essa vela que queime na Tua presença até o fim da minha caminhada. Eu quero ser como uma vela que me entregue, não me retenha em mim mesmo, mas que o meu prazer seja me queimar pelo Teu Evangelho e brilhar a Tua luz. Triste, irmão, é quando nós temos uma caminhada e por uma razão ou outra nós queremos nos poupar e apagamos o brilho da vela, a chama deixa de brilhar. É verdade que a gente continua inteirão enquanto vela, mas nós perdemos o motivo do qual o Senhor chamou você para caminhar com Ele. Ele chamou você, menina, menino. Ele chamou você, ovelha querida. Lucão, Deus chamou você para se entregar a Ele, e como uma vela se queimar até o fim. Irmãos, nós cantamos vibrando aqui, meio que querendo pular com os meninos. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Mas a pergunta é, irmão, sua vela está queimando, ou sua vela está sendo poupada, para que você possa continuar mais um pouquinho do jeito que você quer? Se o teu amor por Jesus ainda é ou deseja ser como no início, deixa queimar a vela, morra para si mesmo e deixe a luz do Evangelho queimar, 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 queimar até acabar a tua vontade, o teu eu, as tuas escolhas. E aí quanto mais renúncia, quanto mais entrega, quanto mais negação de si mesmo,
mais Ele vai encher, 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 encher. Porque Ele te salvou para encher-nos com o Espírito Santo, que não é patente de uma denominação, de um grupo, mas é propósito de Deus, para quem nessa noite dizer ao Senhor: Senhor, eu vou deixar queimar, e eu vou renunciar a tudo que eu me apeguei, para que eu de novo possa voltar ao primeiro amor. Queria que você orasse comigo. Vou convidar a garotada da banda, da Nova Juventude, e nós vamos cantar com muita alegria, irmão. Fica em pé. A nossa oração nessa noite vai ter que ser enchendo o peito, irmão. E se é verdade que você quer, você vai cantar com tanta alegria e como oração sincera do seu coração, pedindo que Deus tenha liberdade na sua vida, de tocar o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida mais uma vez, ao ponto de experimentar o primeiro amor. Quem quer deixar queimar aí? Seja para sempre, irmão, até o fim do pavio, que seja para sempre, para a glória de Deus. Eu convido você a não só cantar, eu convido você a rasgar os céus com essa sua adoração, que ecoe no diabo, no inferno, que estremeça todo o pacto que porventura tenha sido instaurado por ações que deram legalidade para o mal contra a sua família, a sua casa. Que a sua entrega, a sua adoração quebre qualquer grilhão, que inunde o céu e que ele caia com a manifestação do Espírito, e que inundando as nossas vidas, nós alegremos o Espírito e possamos vivê-lo intensamente. Adore a Deus, adore. Vamos inundar essa casa, irmãos, com a nossa entrega. Eu tenho fogo cerrado em meu peito.
eu não vou parar. Eu não vou parar. Gastarei a vida aos teus pés. Declarei, Jesus, eu não vou parar. Aleluia, aleluia. Você está ouvindo o Espírito de Deus te chamando. O convite é claro. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e carregue-a todo dia, a todo momento. Não passe a sua cruz para o outro. Não adie o compromisso, mas deixe ela queimar. Deixe sua vida queimar como uma vela que se desgasta para a glória do Senhor. Se nessa hora você está orando, dizendo sim para o Evangelho, querendo entregar-se de novo, mais uma vez, para que Ele tenha liberdade em você, eu quero convidar, não que você venha à frente, pelo contrário, eu quero convidar que você, aonde você está, você se ajoelhe, se você puder fazer isso, e a sua oração será a sua entrega agora, a sua renúncia do seu gosto, da sua forma, do seu jeito. E se você então quer fazer essa oração, o que você sinaliza para o Senhor é dobrar os seus joelhos, se assim você puder fazer na sua casa ou aqui onde você está. O convite bíblico é que nos tomemos consciência e nos arrependamos, e depois do arrependimento nós voltemos à prática do primeiro amor. Ó Espírito Santo, ó Santo Espírito de Deus, Tu que estás falando a nós, nos convencendo, recebe como a nossa adoração, Senhor, a renúncia, a negação de si mesmo, o voto de obediência. Queima pecados agora, Senhor, gostos, escolhas, e produz pelo Teu próprio jeito a maneira de conduzir a Sua igreja ao primeiro amor. Pois nós assim oramos, Senhor, em nome, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar salve de palmas ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Pode sentar, querido, que o Senhor tenha falado a sua vida nessa noite. Amém? Estamos caminhando para o encerramento desse momento, e eu acredito que o Senhor, através da palavra, através da instrumentação do nosso pastor, falou ao seu coração, e que possamos estar encorajados a sairmos daqui queimando de amor pelo nosso Deus. Amém? Essa semana, vocês sabem da nossa programação aí, que naturalmente nós temos tido. Hoje voltamos com o nosso culto de domingo de manhã. Agora nós estamos fazendo às 9 horas e às 10h15 a nossa EBD online, que continua sendo transmitida. E continuamos contando com a sua presença, com a sua colaboração, para assim nós continuarmos aí fazendo um bom trabalho para a glória do Senhor também. Na quarta-feira, eu quero ver você aqui quarta-feira, irmãos. Olha, hoje eu já cheguei aqui com gente que teve resposta através da quarta da resposta. Então, meu irmão, entra nessa com a gente. Agora nós estaremos encerrando mais um ciclo de 7 semanas. Terminamos agora nessa quarta, mais uma 7ª semana. E vamos de novo, vamos nos prostrar diante do Senhor, vamos nos gastar, vamos bater nessa porta até que ela seja aberta para a glória de Deus na nossa vida também. Então, quarta-feira eu quero ver você aqui com a gente, adorando ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Quinta-feira tem as nossas células, na sexta-feira também, e no sábado tem um grande evento aí, não é isso? Nesse sábado agora, né? A Conferência das Mulheres, é sábado agora. Cadê a mulherada da nossa igreja?
Meu Deus! Elas vão ter uma conferência. Olha, eu quero contar com vocês aqui, mulheres, para trazerem outras também, para serem abençoadas. Na rede social está lá quem vai participar com a gente de convidada, mas você será fundamental para junto adorarmos ao Senhor aqui. Então, mulherada, chama mais uma e vem adorar o Senhor junto conosco em comemoração ao aniversário da nossa MCM. Essas mulheres cristãs em missão que tanto têm feito para a glória do Senhor em nosso meio. E hoje que está friozinho, você vai aproveitar, quando descer lá pela porta, o nosso pastor já está te esperando lá na nossa porta principal, você não vai descer por lá, primeiro você vai voltar, vai lá no nosso pátio, vai passar na cantina. Algumas das nossas jovens estão hoje empenhadas como a canjica. Quem gosta de canjica aí nesse tempo frio? E falaram que a canjica está muito boa, hein? Então você vai passar lá, vai abençoar o ministério das meninas e você vai estar assim, contribuindo para que nós possamos aí estar investindo no mês da juventude, desculpa. Então as meninas da dança estão aí na luta também para arrecadar recursos para novas vestes, novas roupas. Você vai passar lá embaixo. Ah, mas eu não gosto de canjica. Abençoa alguém. Olha, hoje eu vou te abençoar então com a canjica. Faz assim, irmão. Compra mais uma, compra duas. E vamos juntos ver aí a manifestação do poder de Deus através da nossa generosidade. Quem quiser abençoar o pastor também, estamos aí. Vamos lá para a glória do Senhor. Se coloca de pé no seu lugar. Você quer se despedir? Se despede desse irmão aí. Fala com ele assim, ó. Até quarta. Quarta a gente se vê de novo. Quarta é dia de resposta do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe nessa semana, querido. Seja uma semana de boas notícias, amém? Temos passado por dias difíceis, mas aqueles que permanecem e esperam no Senhor não serão confundidos nem abalados. Que o Senhor possa estar despertando em você o espírito missionário nessa semana. Aquele que passar à sua frente, que possa receber a palavra do amor de Jesus através da sua boca. Meu irmão, aquele aflito que passar no seu caminho, que receba a sua oração e em nome de Jesus seja abastecido. Ide, fazei discípulos, sê tu uma bênção. Oh, meu irmão, seja usado para a glória do Senhor. Deixe queimar o amor de Deus na sua vida e através dela. Se gaste pelo Evangelho de Jesus. Semeie para que você possa colher a bondade do Senhor e a grandeza de um Deus maravilhoso na tua vida. Pai querido, Pai santo, te agradecemos por essa noite, pela experiência que tivemos de estar na tua presença, Deus, de sermos ministrados pela tua palavra, pelo teu louvor. E nós te pedimos, Pai, que possamos sair daqui com a esperança e a certeza de que o Senhor é o Deus da nossa vida, Pai. Prontos para encararmos mais uma semana que será abençoada em nome de Jesus Cristo, que será de boas notícias. Eu, em nome de Jesus, determino portas abertas sobre a tua vida, meu irmão. A mentira do diabo cai na tua vida nessa noite. A mentira daquele que tem te colocado para baixo não vai prevalecer sobre você, mas você sai daqui fortalecido, erguido, queimando de amor pelo Senhor, pronto para dar esse amor a quem vai precisar nessa noite. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça que há em Cristo Jesus, as consolações e o fogo do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a tua família, sobre os teus projetos, sobre a igreja de Cristo, hoje e para sempre. Amém? Vai na paz, querido!